E eu quero compartilhar com você, nesta noite, a palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 22, você pode estar abrindo aí, Lucas 22, nós vamos estar lendo do 54 até o 62. Lucas 22, a partir do 54. Graças a Deus. Deus abençoe você que está conectado conosco, que está assistindo esse culto, está participando também. Que Deus abençoe você aí na sua casa, que Deus alcance a sua vida em nome de Jesus. Quem achou? Amém? Lucas 22. Nós vamos falar aqui, a minha Bíblia diz que é Pedro nega Jesus, né? Ou sobre a negação de Pedro. Algumas Bíblias dizem assim. Sentado mesmo, vamos estar lendo a palavra do Senhor. A partir do 54, diz assim: E prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, ela é reta. A Tua palavra, Senhor, ela é eficaz, Pai. E através da vida de Pedro, Pai, através deste personagem, o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu creio nisso. E eu peço, Pai, que cada pessoa aqui, Senhor, possa receber do Senhor, possa receber uma direção do Senhor. Uma direção, talvez, de comportamento, uma direção, talvez, Pai, como agir perante situações, Pai. Mas em nome de Jesus, que ninguém, Pai amado, a Tua palavra ela não volta vazia. E que ninguém, Senhor amado, saia daqui nesta noite sem estar carregando algo do Senhor para a sua vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos submetemos ao Teu poderio, Pai. Nós nos submetemos, Pai amado, perante a Tua potente mão, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém, Jesus. Amados, a pergunta que eu faço para você nesta noite é: quem é esse Pedro? Este seguidor que nega o seu mestre. Quem é esse Pedro? E nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que o Pedro, gente, ele é um dos maiores líderes que já pisou nessa terra depois de Jesus. Pedro é esse homem que carrega essa bagagem, que carrega essa nomenclatura, esse nome
forte. E Pedro, ele foi sim, esse escolhido por Jesus. Mas é muito contraditório quando a gente lê um texto desse e a gente vê o Pedro tendo esse comportamento e nesse momento tão importante, que olhando aos nossos olhos humanos, a gente fala assim, o momento que Jesus precisava talvez do Pedro ali forte, era o momento que ele estava o negando. Jesus tinha convicção, certeza, direção do Pai com relação à vida de Pedro. Mas Pedro, ele estava muito indeciso neste momento que estava passando a vida dele. Pedro estava numa confusão tremenda na sua mente. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Pedro, amados, ele via Jesus com o seu olhar natural, com o seu olhar humano, ele via Jesus como o grande libertador, como aquele homem que seria colocado como rei de Israel. Então, a visão política, podemos dizer assim, de Pedro, era interessante porque ele estava com Jesus e ele estava caminhando com este homem que ele acreditava que seria a solução para Israel, mas de uma forma humana. Pedro não contava com esse acontecimento, por mais que Jesus vinha relatando, mas eles não conseguiam crer que aquilo de fato aconteceria, até um determinado momento, quando Jesus começa a falar do que ele sofreria, do que ele viria a passar, o próprio Pedro se levanta e fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso. E Jesus fala até nesse momento, para trás de mim, Satanás, porque nesse momento, Jesus entende que Pedro estava sendo uma ferramenta, naquele momento ali, com um pensamento negativo, e querendo ainda tirar de Jesus a convicção que ele tinha de chegar à cruz. Esse Pedro, que tinha essas nuances, podemos dizer assim, tinha esses altos e baixos dele, Esse Pedro, ele pertencia a um povo chamado Zelotes. E os Zelotes, eles eram uma casta de fariseus radicais. Agora você imagina comigo. Os fariseus que não eram radicais, que apenas eram religiosos, eles já queriam fazer o que com Jesus? Matá-lo. Tanto que eles conseguiram, pregar Jesus na cruz. O que eles não contavam era com a ressurreição de Jesus. Mas esses fariseus e os saduceus, eles arquitetaram para que Jesus fosse crucificado. Agora você imagine que o Pedro, ele pertencia a esses zelotes, e esses zelotes, eles ainda tinham um algo mais. Eles eram fariseus radicais. Eles eram complicados. Os zelotes, eles faziam emboscadas ao povo do Império Romano, que estava dominando Israel naquele momento. Então Pedro, ele estava ali com Jesus, sendo este cara ainda radical, que na sua cabeça, na sua imaginação, talvez ele estava assim, não vejo a hora de Jesus assumir o reinado, se tornar rei de Israel, e a gente chutar a cabeça desses romanos. Sabe, o Pedro, ele era esse cara. Enquanto ele estava enxergando as coisas com o olhar apenas natural, ele era esse cara. Agora, nós não podemos negar que o Pedro viveu experiências
extraordinárias com Jesus. Mesmo ele ainda estando com esta visão, mesmo o Pedro ainda estando com esse olhar natural, é lógico que o caminhar dele com Jesus estava movendo uma transformação, estava acontecendo uma transformação na vida dele, assim como está acontecendo na minha e na tua vida também. Nós também estamos num processo, e o Espírito Santo de Deus, com uns talvez mais fácil, com outros talvez um pouco mais difícil, o trabalhar de Deus, mas nós também estamos nesse processo. Então isso também quer dizer que eu e você também, apesar de não estarmos vivendo 100% espirituais, 100% no sobrenatural de Deus, 100%, mas nós também estamos vivendo experiências com Deus. Deus está operando no nosso meio também. Você pode viver milagres de Deus. Amém. E o Pedro teve várias experiências extraordinárias. Uma das experiências que Pedro teve, ela está lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 ao 27. Que quando nós lembramos da pesca maravilhosa, nós lembramos daquela passagem onde são pescados os 150 peixes, né? E o barquinho vai quase a pique, né? Nós cantamos até a musiquinha do Pedro, João no barquinho, né? No mar da Galileia. Mas aconteceu uma pesca tão maravilhosa quanto esta, que está relatada no livro de Mateus, no capítulo 17. Que era um momento onde Jesus e Pedro têm que pagar um tributo. E aí Jesus fala para Pedro assim: gente, eu sou filho de pescador. Eu não gosto de pescar. Eu não tenho paciência. Eu acho que é um dom. A pessoa chegar ali, ela preparar o ambiente, né? E ela fica ali esperando. É uma arte, pescar é uma arte, gente. Mas essa pescaria que Pedro viveu aqui, essa eu queria. Porque essa foi uma pesca encomendada, o peixe já estava certo, já estava endereçado. Jesus fala para Pedro assim: vai lá pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir ele e vai ter uma joia dentro dele. Você vai pegar essa joia e vai pagar o tributo meu e teu. Quem não gostaria de participar de uma pescaria dessa? Quem não gosta? Eu gostaria. Olha que experiência maravilhosa, gente. É como se Jesus falasse ao teu ouvido assim: olha, vai lá, que eu já falei para o peixe. Aqui não diz, né? Na palavra não diz, quando você lê ali. Talvez não precisou nem colocar isca nesse anzol, porque o peixe estava tão encomendado, tão certo, Jesus já tinha dado ordem. Tinha que ir lá. E Pedro foi, e Pedro viveu essa experiência maravilhosa. Quantas pessoas você conhece que já andou por cima da água e você viu aí? Alguém conhece alguém aí que já fez isso? Você viu ele atravessando, pelo menos, no mínimo, uma banheira, andando em cima das águas? Não, né? Mas o Pedro andou. O Pedro andou sobre as águas. E é interessante, está relatado lá em Mateus, no capítulo 14, do 22 ao 33, esta passagem. E está Pedro e os outros discípulos no barco. Jesus vem andando pelas águas. Todo mundo fica desesperado. Todo mundo fica desesperado, achando que era um fantasma. E aí as pessoas começam a gritar desesperado. E aí Jesus fala assim: calma, sou eu. E Pedro fala assim: se é o Senhor, então que eu possa ir até aí. E Jesus fala: vem. Esse convite, ele era só para Pedro? Vamos pensar aqui. Será que se outro discípulo tivesse descido, também teria andado sobre as águas?
Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Esse ganhou. Quem não acha nada ganhou, tinha mais. Mas, gente, quando Jesus falou, vem para o Pedro, só ele desceu do barco. E ele começa a andar em direção a Jesus, e aí tem uma coisa que nós cristãos fazemos que é muito engraçado, né? A gente lê o texto, e a gente fica boladão, porque a gente fica pensando assim, ó, por que é que o Pedro começou a prestar atenção mais nas coisas que estavam à volta, no vento, e aí ele começa a afundar, e ele grita para Jesus socorrer ele, e Jesus vai e puxa ele, e Jesus fala para ele assim, homem de pequena fé. E eu estava meditando sobre isso, e pensando que nós cristãos, muitas vezes a gente fica realmente pensando, poxa Pedro, tua história podia ser muito mais legal, você podia ter ido lá, buscado Jesus, voltado abraçado para dentro do barco, poderia ter sido tudo diferente, mas você tinha que olhar para o vento, você tinha que dar atenção para as coisas que estavam à sua volta. E nós olhamos para isso, e aí nós nos apegamos naquele trechinho que Jesus está falando assim, ei Pedro, homem de pequena fé. Mas eu quero dizer para você essa noite, que quando Jesus estava falando homem de pequena fé, ele estava nivelando a fé de Pedro com a dele, com o poder dele. E Jesus, ele era aquele que tocava nos olhos do cego e o cego via. Jesus, ele tocava no surdo, o surdo ouvia. Jesus, ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E se você olhar e comparar a fé de Pedro com a fé, ou com o poder de Jesus, e com o que Jesus demonstrava que ele cria no Pai, que o Pai fazia, realmente a fé de Pedro fica pequena. Agora, se nós compararmos a fé do Pedro com a minha fé e com a tua fé, é aí que eu quero saber, quantos de nós aqui teríamos nos arriscado fora do barco? Quando nós comparamos Pedro e Jesus, a fé dele é desse tamanho. Mas quando nós comparamos Jesus, Pedro e nós, onde ficamos nós? Desceríamos do barco? Ou seríamos iguais aos outros discípulos que nem se aventuraram a descer do barco? Ou talvez então, se descêssemos, afundássemos direto? Pedro, ele vive essa experiência maravilhosa com Deus. Pedro, gente, ele é usado numa passagem aqui na palavra de Deus que está relatado no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 14 ao 19, você não precisa abrir, eu vou ler para você aqui. Mas uma das passagens mais lindas para mim é essa conversa que Pedro tem com Jesus. Está relatado assim, a partir do 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta categórica aqui, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, ou Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Gente, olha que revelação maravilhosa. Pedro, ele diz quem é Jesus, que ele era o Filho de Deus, verdadeiramente. E Jesus dá uma promessa para Pedro, e fala: sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. E Jesus deu essa promessa para Pedro, e Jesus tem promessa para você também. Jesus tem promessa para você. Jesus tem promessa para nós. Ele não mudou. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, até o momento, até o dia em que Jesus vier sobre as nuvens buscar a sua igreja, enquanto isso não acontecer, Deus continua liberando promessas sobre as nossas vidas. Pedro tinha essa promessa, essa revelação de que ele seria esse líder que ele se tornou mais tarde. E qual é a promessa que talvez Deus já fez para você? Talvez alguns de vocês neste momento estejam resgatando alguma coisa que Deus já falou que aconteceria através da tua vida. E ainda não aconteceu, talvez. Não desanime. Não deixe de lado. Guarda no seu coração. Porque se veio de Deus, vai acontecer. O que vem de Deus não passa batido, a não ser que a gente ignore, a não ser que a gente não dê bola. Eu aprendi uma coisa há alguns anos, que teve uma época da minha vida que parecia, foi engraçado, viu? Era tanta profecia que chegou uma hora que você não sabia lidar muito com o negócio. E aí é lógico, existiam as profecias de Deus, mas existiam muitas profetadas no meio disso também. E eu aprendi com um pastor que ele falou para mim: olha, guarda no teu coração, não se desespere, continue caminhando, continue firme com Jesus, porque o que vem de Deus no momento certo, no tempo de Deus, irá acontecer. Esse é o conselho que eu dou para você nessa noite. Há promessas de Deus sobre a tua vida, toma posse, coloca no teu coração, anda retamente na presença de Deus, e no momento certo as coisas vão acontecer. Quando nós olhamos ainda aqui para a palavra, nós continuamos vendo esse Pedro vivendo algumas experiências muito únicas. Como, por exemplo, o que está aqui em Mateus 17, do 1 ao 8, que fala sobre a transfiguração. Quem lembra dessa passagem? A transfiguração de Jesus. Um dos três que estava lá, um dos três que Jesus falou assim: olha, sobe ao monte comigo, era o Pedro. E a palavra de Deus diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com eles, com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma grande voz que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Eram vários discípulos, não eram só 12 discípulos. Mas desses vários discípulos, 12 eram separados. Mas desses 12 discípulos, Jesus sempre apartava 3 com ele. E o Pedrão era um deles. E nós estamos falando de tudo isso aqui, gente, antes do que nós lemos no começo. Nós estamos falando disso tudo aqui no momento em que Jesus estava caminhando com eles. E essas experiências que Pedro foi vivendo com Jesus, inclusive ali no Getsemane, né, onde Jesus foi orar, naquelas últimas orações, onde Jesus estava muito triste, muito sofrendo, angustiado. Jesus vai orar e ele leva Pedro e mais 2 com ele. Tem um momento também que Jesus vai ressuscitar uma menina. E várias pessoas, uma multidão vão com eles. Mas quem entra na casa, aonde Jesus ressuscita aquela menina, é Pedro e mais 2. E Pedro, vivendo todas essas experiências que ele foi vivendo com Jesus. E aqui está uma coisa que talvez eu e você também precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós começamos a viver experiências maravilhosas, e nós começamos a achar que nós nos tornamos a última bolachinha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, né? Pedro, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Foi crescendo dentro dele essa ideia de que humanamente, eu estou acima dos outros. Eu sou diferenciado. E essas experiências vão culminar exatamente porque a gente pode mostrar uma coisa, eu posso mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu posso ser o cara mais espiritual aqui, eu posso fazer orações bonitas aqui, mas quem me conhece no dia a dia, os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre você, estão sobre toda a terra, é no dia a dia. E o Pedro, ele achava que ele tinha esse poderio todo, humanamente. Mas Jesus, ele dá uma cortada em Pedro. Jesus, ele chama a atenção de Pedro, e se nós lermos o que está escrito aqui em Lucas 22, do 31 ao 34, a palavra de Deus está dizendo assim, ó. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus falando assim, ô Pedro, eu sei que você está achando que você está top, mas eu quero dizer para você, Satanás pediu para peneirar vocês, discípulos. Quem sabe o que é peneirar aqui? Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, peneirar. Foi usado esse termo porque naquela época se colhia o trigo, né? E o trigo era beneficiado em casa. Mas eu vou simplificar para vocês. Minha avó, quando você come um arrozinho lá na sua casa, o que acontece? Você vai lá no mercado, né? Você escolhe o arroz do teu gosto, sei lá, o tio João, o Buriti, qual seja lá, né? Você leva o arrozinho para sua casa e você come. A minha avó não, ela tinha um pilão. Pilão, vocês sabem o que é, né? Me ajuda aí, gente. Será que só eu que sou velho aqui? Pilão é um negócio de madeira que ele tem um buraco em cima e é usado para socar produtos. A minha avó, ela pegava arroz, porque eles colhiam o arroz, trazia, né? Colocava lá no pilãozinho e
dá-lhe socar. Depois que socava aquele arroz com casca, ele era jogado na peneira e daí ela peneirava. O ato de peneirar é jogar para cima para que o vento pegasse e soprasse as palhas do arroz para fora e voltava só o arroz para a peneira. No final desse processo, você tinha o arroz para você comer lá na panelinha, bonito. Então Satanás, quando Jesus fala, ele estava querendo peneirar, ele estava querendo bagunçar a vida dos discípulos, ele queria fazer deles gato e sapato. Era isso que ele queria fazer. Satanás queria bagunçar com a vida dos discípulos, mas Jesus, ele falou assim, no 32 ele diz assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí, Jesus falando aqui para o Pedro: ei, e nós olhamos aqui esse ato de converter-se, porque no nosso momento atual, para nós converter-se é o quê? É converter-se a Jesus, é receber Jesus na nossa vida. E aí acontece uma conversão para nós, ou seja, nós saímos de um caminho e começamos a andar em direção a Jesus e as coisas de Deus. Mas nesse momento, essas pessoas estavam com Jesus. Então o converter-se aqui, que Jesus fala para ele assim: olha, você está se achando poderoso, Pedro, mas vou dizer uma coisa para você, você ainda nem se converteu. Você ainda nem se converteu, porque conversão nesse momento aqui se tratava de dependência. E Pedro não tinha essa dependência total de Jesus. Ele não tinha, ele ainda tinha muito de carne nele. E Jesus está falando: quando você se tornar dependente de mim, quando você se tornar dependente, que mais tarde nós vamos saber que quando Jesus é levado aos céus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a terra, e vem sobre a vida desses discípulos, e aí Pedro começa a ter atitudes diferentes. Mas nesse momento, então, quando você aprender a depender de mim, eu quero que você confirme os teus irmãos, eu quero que você lidere eles, eu quero que você conduza eles, mas para isso você precisa converter-se. No 33 diz assim: mas ele respondeu, olha só, Jesus está falando: Pedro, você não se converteu ainda. E olha o que o Pedro fala: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus acabou de falar para ele que ele não estava pronto. Ele disse: não, eu estou pronto. Se o senhor for preso, eu vou também. Se o senhor morrer, eu morro também. Eu estou pronto para a prisão e eu estou pronto para a morte. Sabe, Pedro, ele achava que se conhecia. Mas quem conhecia de fato ele era Jesus. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pensa, gente. Agora eu quero que você volte ao último trechinho que a gente acabou lendo ali, que falava que Pedro tinha chorado. Pedro chorou amargamente, porque naquele momento em que o galo cantou pela terceira vez, pela primeira vez, na terceira vez que Pedro negava Jesus, quando o galo cantou, a palavra de Deus diz que o olhar de Jesus se cruzou com o de Pedro. Jesus estava naquele interrogatório. E quando o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro, a palavra diz que ele sai daquele ambiente e que ele chora amargamente, porque essa palavra que nós acabamos de ler vem ao coração de Pedro. E Pedro talvez pense nesse momento: eu estava errado sobre mim, eu estava enganado, porque eu tinha vivido experiências maravilhosas com o Senhor, eu tinha experimentado coisas que outros homens não tinham experimentado, eu vi o sobrenatural de Deus acontecer do meu lado e comigo.
Mas eu achei que eu já estava pronto. Eu bati no peito e eu falei, eu vou contigo preso, eu morro contigo, mas agora, tudo que Jesus falou de mim, que eu negaria, está acontecendo. E eu o neguei. Sabe, amados, Pedro ele tinha um excesso de confiança, ele tinha esse excesso de confiança de que ele estava super bem, era uma autoconfiança, ele acreditava muito nele. E isso é uma coisa que eu e você como cristão temos que nos cuidarmos, porque nós temos que depender totalmente do Senhor Jesus. Nós temos que ser dependentes totalmente do Espírito Santo de Deus. O que nós somos, o que nós fazemos, não interessa tanto. Interessa o que Deus faz através de nós. Interessa o que o Espírito Santo faz em nós. Interessa verdadeiramente as transformações que Deus começa a fazer na nossa vida. E eu entendo que Pedro chora amargamente por entender a sua condição humana. E entender que frente àquela situação que ele estava vivendo naquele momento, ele tinha sido extremamente carnal nas suas convicções. Pedro chora também por acreditar que tudo que ele acreditava, por entender que tudo que ele acreditava, que aquele rei, que aquele Senhor que reinaria, que traria liberdade a Israel, estava sendo condenado, que iria para a cruz, que nesse momento a ficha do Pedro começa a cair. E aí ele começa a entender que Jesus realmente seria crucificado, porque Jesus já tinha falado para eles que isso ia acontecer. Pedro chora por ter negado aquele que tinha caminhado com ele tantas vezes e que tinha ensinado a ele tantas coisas. Por isso Pedro chora amargamente. Mas o que eu quero dizer para você é que eu não vim aqui para destruir a história de Pedro. Então nós vamos terminar dizendo para você que o Pedro, esse Pedro que nega Jesus, esse Pedro que nega Jesus, quando você lê lá no capítulo 21 do livro de João, Jesus volta, Jesus já tinha ressuscitado, ele aparece e ele tem um particular com Pedro. E aí você se lembra da passagem do Pedro, tu me amas? E Jesus restaura Pedro. Depois, lá no livro de Atos, você vai ver que aconteceu o Pentecostes. Jesus sobe, o Espírito Santo desce, há uma manifestação naquele ambiente onde haviam 120 pessoas, e uma delas era o Pedrão, que estava lá, e o Espírito Santo entra naquele homem de uma forma sobrenatural, e o que você vai ver depois disso no livro de Atos, é milagre em cima de milagre, é um Pedro com autoridade, é um Pedro com ousadia, é um Pedro que aonde ele passava, até a sombra dele curava pessoas. Porque o Espírito Santo entra nesse homem. Sabe aquele Pedro que batia no peito e falava, eu posso, eu consigo, eu sei, eu estou contigo, eu vou para a cruz, nós vamos preso. Que depois ele descobriu que não era nada disso. Mas aí, cheio do Espírito Santo de Deus, até a sombra dele começa a curar pessoas. Aquela liderança da promessa de Deus sobre a vida de Pedro, ela só faz sentido depois da manifestação do Espírito Santo sobre a vida dele. Na primeira pregação de Pedro, depois que ele recebe a unção do Espírito Santo, são 5.000 almas que se convertem.
Quando você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo quantas coisas maravilhosas Deus efetuou através da vida de Pedro, após a manifestação do Espírito Santo. Tudo aquilo que tinha acontecido antes eram experiências, mas após a manifestação do Espírito Santo, algo de concreto começa a acontecer na vida de Pedro. E esse algo é tão forte, é tão grandioso, é tão poderoso, que hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, como o corpo de Cristo, para manifestar a glória de Deus neste lugar. A vida daquele homem que se achava, ela foi transformada de uma forma sobrenatural, ao ponto de nós estarmos aqui reunidos em volta desta palavra. E aquela promessa que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Isso aconteceu. Nós somos a igreja. Nós estamos fundamentados. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós.